Olá amigos, boa tarde, prazer em encontrar vocês mais uma vez aqui no nosso painel Saúde. E hoje nós contamos com a presença do professor e um grande amigo, Luiz Carlos Oliveira, que é formado em Educação Física, com pós-graduação em Ciências do Esporte, com mestrado e doutorado em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu, além de membro-diretor do CELAFISCS, que é o Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Professor Luiz Carlos, obrigado pela presença. Olá, Ailton. Olá, amigos da TV Forte. É um prazer atender ao convite. Vim aqui conversar com vocês sobre um pouquinho das questões científicas, no que se refere à criança, ao comportamento. É um prazer estar aqui. Muito bem, Luizinho. Obrigado pela presença. Então, eu queria começar aquecendo nosso bate-papo, abordando um pouquinho sobre as questões do sedentarismo junto aos adolescentes e às crianças, porque parece que essa inatividade física tem impactado de maneira negativamente a vida dos adultos. E como que isso se comporta para indivíduos mais jovens? Bem, primeiro eu acho importante classificarmos alguns termos aí que serão ditos no nosso papo aqui ao longo da nossa conversa, mas a questão de sedentarismo, né? Então, o que seria classificar alguém como sedentarismo? Então, algum tempo atrás, já na década de 80, um grupo de pesquisadores no mundo se reuniu e resolveu começar a estudar essa questão do comportamento em relação à atividade física e definiu que foi acertado em consenso de que as pessoas deveriam fazer pelo menos 30 minutos de atividade física, de leve a moderada, pelo menos 5 dias por semana, e desde que adotasse esse comportamento, estariam classificados como suficientemente ativos. Seria o nível de atividade que as pessoas deveriam adotar para diminuir o risco das doenças crônicas não degenerativas. Isso de uma forma geral. Com o passar do tempo, foi se especificando a questão da recomendação por grupos etários, idosos, adultos e crianças. Essa permaneceu a recomendação para adultos, no entanto, idosos e crianças sofreu uma especificidade um pouco maior no que se refere principalmente a tempo e a intensidade. Mais recentemente, em 2005, um grupo de pesquisadores liderados por um pesquisador Strong, da Sociedade Internacional de Pediatria do Exercício, definiu que as crianças e adolescentes deveriam fazer pelo menos 60 minutos de atividades físicas de moderada a vigorosas, também 5 vezes por semana, mas que teriam que somar 300 minutos por semana. Então essa ficou sendo a recomendação de atividade física para crianças e adolescentes. E se partirmos desse referencial, dessa linha de corte, nós não teríamos crianças efetivamente sedentárias, e sim crianças insuficientemente ativas ou irregularmente ativas, né? O que também é um problema. Então, quando a gente está estudando criança e está falando de comportamento com criança, dificilmente você vai encontrar uma criança sedentária, mas você vai encontrar um grande número de crianças que não atendem essa recomendação dos 300 minutos por semana, portanto, são consideradas insuficientemente ativas, o que estão expostas aos grandes riscos aí das doenças crônicas não transmissíveis. Agora, pensando em termos de prevalência, insuficientemente ativo e ativo, para adolescentes, você teria basicamente uma ideia, um valor? Como é que isso dá em termos populacionais? Pode ser brasileiro, mundial? O que você poderia nos dizer? Sim, em alguns estudos que a gente tem feito, buscando determinar a prevalência desse insuficientemente ativo, a gente tem encontrado valores em torno de 70%, né? E nós estamos investigando escolares acima de 10 anos, que são as pessoas que conseguem responder o questionário, que é o questionário internacional de nível de atividade física. Então, em torno de 70% das crianças não atendem a recomendação dos 300 minutos. Por que isso acontece, Luiz Carlos? Eu sei que deve ser uma hipótese maluca, né? Tentar acertar o porquê que isso acontece. Sim, bom, nós podemos separar os determinantes ou os contribuintes para esse comportamento insuficientemente ativo em especificamente comportamentais, que são as atitudes que o indivíduo adota ao longo do seu dia, e esses aspectos comportamentais, eles são decorrentes das oportunidades e do ambiente. Então, se somarmos a questão da cultura
da nossa sociedade pós-moderna, século XXI. Portanto, do ambiente em que essa criança está inserida. E das oportunidades, que eu chamaria também de ambiente construído, né, que é o acesso, os equipamentos, as localidades, a somatória de todos esses fatores contribuem para que a criança não se enquadre dentro da classificação de ser uma criança fisicamente ativa, né? Então, o fato, por exemplo, de não termos uma grande oferta de parques, de praças, que tenham não só equipamentos, como que tenha segurança, como que tenha condições como bebedouros, como banheiros, coisas simples que permitiria que as crianças ficassem de forma mais confortável e mais segura nesse ambiente, que vai fazer com que os pais não liberem essas crianças para sair de casa. E, por outro lado, os avanços tecnológicos, né? A questão de hoje, TV a cabo, se a gente for verificar a expansão, né, da TV por assinatura, da TV a cabo, hoje em dia, em comunidades bem carentes, você já vê um grande número de antenas, né, desse tipo de serviço. Então, mais situações que levem essa criança a ficar em casa, a ficar sentada, a ficar em frente a uma tela. Então, todas essas circunstâncias têm contribuído para que essa criança fique mais sedentária, mais quieta, mais parada. E como seria o papel da família nesse processo? Já que, se a gente pudesse imaginar, as crianças ou até os adolescentes não têm uma autonomia para decidir o que vão fazer, o que podem fazer e até onde poderiam chegar em termos de liberdade de comportamento. Como que a família entra nesse processo de estímulo, por exemplo? Não, o papel da família é fundamental e é decisivo nessa adoção de comportamento mais saudável em todos os aspectos, né? A questão das horas de sono, do tipo de alimentação, do comportamento frente a essa situação de ser ativo ou sedentário, é a família que vai dar o tom de estilo de vida dessa criança, né? E o tom que essa família vai dar depende da cultura da própria família. Então, se essa família é uma família sedentária, pai, mãe, irmãos mais velhos, tios, primos, por consequência, a criança vai absorver esse comportamento, que é o comportamento que ela vê, é o comportamento que ela conhece e é o comportamento que ela vai imitar, né, como referência em termos de estilo de vida. Então, é determinante. Um estudo muito antigo, já há mais de 20 anos, estabeleceu o nível de influência de pais, mãe, pai e ambos na questão do comportamento da criança, e esse estudo determinava que criança que tem pais e mães ativas tem quase 6 vezes mais chance de ser ativo do que uma criança de pais e mães sedentárias. Né? Então, o comportamento, aquela famosa frase, né? Não basta só dizer, tem que também fazer para que a criança imite esse comportamento, é de fundamental importância. Então, se nós temos pais sedentários, pais que não se envolvem com práticas esportivas, com exercícios físicos, com atividade física cotidiana, por consequência, esse filho, essas crianças também não vão se envolver. Agora, colocar aqui um pouco de mais problema nesse processo, se nós tivermos famílias que têm ou não 2 filhos ou 3 filhos, então agora não é o pai e a mãe somente, tem um núcleo maior. Esses irmãos também influenciam nesse processo ou não? Ou são os pais, efetivamente? Não, é todo o ambiente familiar, né? É lógico que o pai e mãe, eles têm a responsabilidade e acabam sendo a referência maior. Mas são esses pais que vão influenciar os irmãos mais velhos, e esses irmãos mais velhos vão passando a coisa para os mais novos. Então, os irmãos também são, de alguma forma, contribuintes desse comportamento. E mais do que irmãos, os amigos mais próximos, né? Então, o coleguinha, vizinho da direita, o vizinho da esquerda, ou num prédio com um grande número de apartamentos, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, porque assim, se nenhum amiguinho desce para o play, como a gente costuma, ninguém vai, porque não tem ninguém no play.
Então ninguém vai sozinho para o play. Então esse comportamento acaba sendo que multiplicado pelo grupo e ninguém vai. Agora imagina que a gente tem a seguinte situação. A família tem um filho único, porque o número de filhos tende a diminuir. Não sei o que você poderia falar sobre isso, mas ela tende a diminuir. Em algumas situações, o que se vê também é que os pais se separam. Aí encontramos então esse filho sem irmão e só um dos dois, ou o pai ou a mãe. Em geral, a mãe. Mas também deve sair para trabalhar. Quer dizer, essa criança fica isolada. Como é que isso modificou em termos de estrutura familiar e atividade física? E esse ponto que você acaba de levantar é extremamente importante, porque quando a gente começa a estudar a questão da influência da família no comportamento dos seus filhos, precisamos considerar essa mudança do padrão de família que nós temos hoje no século XXI. Então, aquela família tradicional de pai, mãe, irmãos, pai, mãe morando na mesma residência, convivendo de forma pelo menos aparentemente harmoniosa, onde o pai sai para trabalhar e a mãe fica em casa responsável pela educação dos filhos, está cada vez mais rara. Ainda outro dia eu vi uma reportagem mostrando que quase 50% dos lares hoje tem a mulher como a provedora desse lar. Né? Então, a questão das separações fez com que essa criança tivesse 2 núcleos familiares, porque o pai se separa, muito provavelmente vai constituir uma nova relação, essa mãe se separa, vai constituir uma outra relação, portanto, essa criança fica com 2 núcleos familiares. E aí, o que a gente observa? Por uma questão de compensação, de culpa, quando esse pai ou essa mãe está com a criança, ele não quer negar nada. A criança pode tudo, ele quer compensar a sua ausência e oferece tudo, então a criança passa a ser a dominadora ou a dominante do seu próprio comportamento. Então, ela quer ir no McDonald's, ela quer comer pipoca, ela quer comer chocolate, ela quer o videogame, ela quer... tudo que ela quer, ela tem. Né? Mas ela não quer ir na praça, exatamente. Não quer andar de bicicleta. E o que ela quer, é claro, é decorrência da nossa eficiente publicidade, os nossos marqueteiros, especialistas em propaganda, vendem muito bem utensílios de consumo, serviços, e é isso que essa criança vai passar a consumir. Então, esse novo arranjo familiar de núcleo distinto, né, não contribui em nada para a formação dessa criança. E no bojo disso tudo está também o comportamento para o estilo de vida ativo. Então, quer dizer, essa nova estrutura pode ser um fator que venha contribuir também para a inatividade física das crianças? Sim, porque a última coisa que um pai quer, que uma mãe quer, é contrariar o seu filho naquele breve momento que ele está com ela. Então, ali pode tudo. E nesse momento, talvez o ir à praça, ir ao parque, andar de bicicleta ou jogar bola, parece não ser tão atrativo assim para essa criança como é o videogame, como é a TV a cabo. Até porque você falou que o parque às vezes não atende, o jogar bola precisa de um espaço que talvez também não se tenha. Então, quer dizer, existem fatores culturais, mas também fatores estruturais que podem complicar essa relação. Sim, quando a gente fala de comportamento humano, né, de estrutura social, é sempre um fenômeno muito complexo. Né? A gente podia separar talvez em 3 grandes grupos, a questão da personalidade de cada um, né, do seu psique, né, do ambiente social, do como se dão as relações sociais e dessa questão política, econômica, dessa infraestrutura física, do espaço público. Então, são 3 grandes universos que se interrelacionam de forma muito complexa para determinar o resultado sobre comportamento e sobre estilo de vida ativo. Agora, a gente está conversando da família, mas a criança não é só família, ela também escola. E eu queria puxar um pouco a discussão em cima disso, e até ouvir sua experiência, que é muito grande nessa questão da escola. As crianças têm educação física na escola. E como que a educação física pode contribuir, e se ela tem contribuído, considerando que você está dizendo que 70%
é insuficientemente ativo, então o ambiente pode ter problema, mas será que a escola contribui para resolver esse problema ou contribui para a melhora do entendimento da vida ativa por esses adolescentes? O que a educação física pode ajudar nisso, a escola? Bem, é uma outra questão extremamente complexa e nós temos o privilégio, ou não sei se é o privilégio, ou a responsabilidade de atuarmos junto à escola desde o início do nosso programa de promoção de atividade física, o programa Agita São Paulo. Então, desde 1997, nós temos uma ação junto à rede pública educacional do Estado de São Paulo, que é o Agita Galera, cujo objetivo é sensibilizar a rede como um todo, passando pelos gestores, pelos professores, pelos alunos e pelos pais, sobre a necessidade da adoção desse estilo de vida ativo, sobre a forma de adoção desse estilo de vida ativo e os benefícios que isso poderia acarretar às crianças mais ativas. Então, nós temos toda uma estratégia de intervenção para que a escola, que, de acordo com os últimos indicadores públicos do MEC, 97% das crianças em idade escolar estão na escola hoje, a forma mais efetiva de atingir essa criança seria por meio da escola. Então, nós temos utilizado essa escola para tentar atingir essa educação comportamental dessa criança em fase escolar. No entanto, no ambiente da escola, as coisas não podem estar soltas, não podem ser penduricalhos dentro do sistema escolar. Toda e qualquer ação dentro da escola deve estar vinculada ao projeto pedagógico escolar, né? Então, as coisas devem fazer parte de um contexto em que existe um propósito comum e ações articuladas com metas muito claras, que é esse projeto político-pedagógico escolar. E, nesse sentido, a atividade física, que faz parte da educação física, que, por sua vez, está dentro das linguagens dentro da educação, deveria trabalhar no sentido de informar, sensibilizar, instrumentalizar, educar essa criança no sentido de ser fisicamente ativo. Mas não é isso que nós temos visto como resultado final. Ainda que pese todo o esforço dos meus colegas professores de educação física, todo o empenho da rede no sentido de proporcionar melhores condições, como a questão de cobrir as quadras, de estar trabalhando na questão do currículo, acho que a gente ainda tem muito a caminhar, muito a avançar, porque as crianças estão passando 8, 9, 13 anos no sistema educacional da nossa educação básica e estão saindo sem o conhecimento básico sobre atividade física, educação física ou prática esportiva, no sentido de utilizar esses conhecimentos para o exercício da cidadania, para ter um estilo de vida saudável, para poder participar de forma mínima na sociedade como um adulto. Agora, veja, se nós estamos esses 9 anos e a educação física tem uma parte prática, vamos dizer assim, nas suas aulas, e talvez nem todos os alunos participem, e ao mesmo tempo não estaria informando ou formando o cidadão, como é que fica essa inter-relação entre a educação física, o conhecimento, a chance de ser fisicamente ativo, esse propósito relacionado à saúde, como é que fica o papel da educação física efetivamente nesse ponto? Eu acredito que a educação física necessite de uma reformulação conceitual nas suas bases, enquanto área do conhecimento, ciência constituída, chame lá o que for a sua determinação acadêmica, mas há necessidade de passar primeiro por uma profunda reformulação conceitual. Na formação desse profissional, a partir
tanto dos procedimentos, quanto de atitudes, quanto de conceitos, para que esse indivíduo vá para a escola com uma outra cabeça, com uma outra prática pedagógica e aí consiga efetivamente desenvolver um trabalho de maior eficácia. Mas a gente não pode esquecer que a educação física, ela não é única e não está solta nesse processo. Ela está inserida dentro de um contexto maior, educacional, e depende também de uma mudança de como a escola, como os nossos gestores de educação veem a educação física. Né? Então, essa educação física precisa passar a ser respeitada, e eu enfatizo isso para os nossos gestores, para os dirigentes, para as pessoas que são responsáveis pela determinação macro do currículo, de que a educação tem um papel extremamente importante e ela precisa ser valorizada e prestigiada nesse sentido. Né? E aí, na medida que isso aconteça, e ela encontre um profissional com competência para desenvolver essa disciplina dentro desse modelo eficaz, acho que aí a gente vai conseguir algum resultado. Mas eu acredito realmente que tudo comece na mudança da formação desse profissional, entendendo a educação física como uma disciplina de comportamento, né, em que o basquete, o vôlei, as modalidades esportivas, os exercícios físicos, a dança, a luta, a ginástica, os esportes, sejam instrumentos para que o indivíduo possa se apropriar dele e utilizá-lo de acordo com as suas preferências, com as suas oportunidades, mas reconheça a sua necessidade acima de tudo. Se a gente tivesse que concluir o programa, qual que seria o recado que você deixaria para os nossos internautas, considerando a necessidade de aumentar o nível de atividade física dos adolescentes? Bem, eu vou parafrasear um conceito aqui, já repetido muitas vezes, né? Nós precisamos pensar global, porém agir local. Então, se existe toda uma tentativa de aperfeiçoamento da educação física enquanto modelo educacional no mundo todo, e existem grandes estudiosos pensando e trabalhando para isso, a mudança ela só vai acontecer efetivamente se você, meu colega professor, acadêmico, futuro profissional, mudar a sua aula, a sua prática pedagógica. Então, não ficar esperando que haja uma grande mudança conceitual da área, mas você pode provocar essa mudança a partir da sua formação, e com certeza você está fazendo isso, se você está assistindo esse programa, se você está aqui ouvindo o nosso bate-papo, mas na sua prática você começar a mudar. Isso não depende de nenhum livro novo que vai ser lançado, isso não depende de nenhum curso novo que você faça. Já existe muita coisa disponível, já existe muito material, muito referencial teórico e muitas experiências exitosas já à disposição do profissional que quiser efetivamente, a partir desse momento, mudar a sua prática. Então, acredito que esse é o meu recado, tá? Pare, pense o que você pode fazer de melhor na sua aula, para a sua turma, para os seus alunos, para o seu cliente, para o seu ambiente de trabalho. Isso não depende de mais ninguém, só depende de você. Muito bem. Queria agradecer a presença do professor Luiz Carlos Oliveira por esse bate-papo sobre sedentarismo relacionado a indivíduos mais jovens, às crianças e adolescentes, que é a área de estudo do professor Luiz Carlos, o mestrado dele focou essa questão do currículo e as práticas da atividade física no programa Agita Galera. E agora ele está estudando, pelo que ele me contou, as questões do ambiente físico, né, no entorno da escola e outras variáveis que podem interferir na vida desses adolescentes. Então, queria agradecer demais o professor Luiz Carlos e deixar suas considerações e até um contato seu, para que as pessoas que queiram acelerar esse assunto com você, eles possam rapidamente, via internet, falar contigo. Bem, professor Ailton, eu é que agradeço o convite, a oportunidade da TV Forte de estar aqui
explanando um pouco sobre as minhas concepções, alguma coisinha que a gente já estudou, o que a gente já aprendeu nessa relação da promoção da atividade física para a criança, para o adolescente, a partir do ambiente da escola, mas na comunidade de uma forma geral, e convidar os nossos internautas, quem nos ouvem, a visitar 2 sites que vocês podem encontrar lá, muitas informações, textos, publicações, artigos a respeito. Um é o site do Silafisques, né, o www.silafisques.org.br, a instituição em que eu faço parte e que estuda as questões da promoção da atividade física, da aptidão física de uma forma geral. E o site específico do programa Agita São Paulo, que é www.portalagita.org.br. Lá você pode se cadastrar, fazer parte da comunidade Agita e compartilhar com outros parceiros, com outras pessoas interessadas também na promoção da atividade física, não só textos, não só publicações, como experiências práticas de como promover a atividade física nos diferentes setores da sociedade, para crianças, para o trabalhador, para os adultos e para os idosos também. Muito obrigado e estamos à disposição, né? Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez, professor Luiz. E o professor Luiz vai estar de volta conosco num próximo programa para discutir as questões da obesidade relacionado aos grupos mais jovens, crianças e adolescentes, que vai ser o link direto com essa nossa questão do sedentarismo. Então fica aqui meu abraço, até a próxima, tchau, tchau.